Bem, pessoal, estamos aqui com a publicação do edital da Polícia Civil da Bahia, edital tão aguardado desde o ano passado, o governador prometendo, e finalmente o edital foi publicado. Entretanto, infelizmente, é necessário que nós tenhamos atenção, apesar de toda a alegria com a publicação do edital, de uma série de abusos que são cometidos reiteradamente por diversas bancas em diversos concursos públicos. Eu e muitos outros advogados, né, temos batalhado em termos disso para que haja um pouco de observância do Estado de Direito, para que as pessoas. Concurseiro também é gente. Eu acho que eu vou fazer essa camiseta. Concurseiro também é gente. Porque parece que os direitos constitucionais não valem para o concurseiro, né? E no concurso da Polícia Civil da Bahia, pela ausência de um órgão regulador, por ausência de uma lei reguladora, os abusos elencados aqui chegam a quase uma dezena, ok? E por causa disso, obviamente, os editais têm a previsão para a impugnação do edital, e diga-se de passagem, o site da banca assim, tem um espaço horrível para a gente poder fazer isso. E por conta dessas, chegou a meu conhecimento uma impugnação feita ao edital na esfera judicial, né, pelo Dr. Renan Freitas, a quem eu convidei para hoje vir aqui para compartilhar com vocês quais são os possíveis abusos que estão acontecendo nesse edital e vamos ver o que o Poder Judiciário se manifesta sobre isso. Muito obrigado, doutor Renan, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, professor Carlos. Estou honrado de estar aqui e vamos tirar as dúvidas do pessoal. Maravilha, maravilha. Doutor Renan Freitas, em primeiro lugar, me dá só um apanhado assim dos concursos em que você andou vendo abusos no edital. Além da PC Bahia, isso aconteceu em outros lugares também, né? Por exemplo. Nós tivemos agora, bem recentemente, o concurso da PM de Goiás, onde também tínhamos ali exigências contrárias às resoluções adotadas pelo STF. Por exemplo, o candidato com tatuagem visível, pelo edital, é reprovado. E nós sabemos que isso é a livre expressão do indivíduo. O STF declarou, isso está lá no voto, quem buscar a repercussão geral vai verificar, que somente tatuagens quando atentarem ao Estado Democrático de Direito, quando fizer alguma relação a racismo, alguma questão invocando, por exemplo, suástica, nazismo, coisas desse tipo atentatórios aos direitos humanos. Mas a administração pública, reiteradamente, ela tem desconsiderado a orientação jurisprudencial. Então, em Goiás nós tivemos esse problema, está tendo um problema bem grande agora na Polícia Penal de Minas Gerais também. Estou trabalhando no concurso da Polícia Penal do Pará, com muita irregularidade na fase de investigação social. Então, vários dos certames em que nós temos trabalhado, ou pelo menos temos visto, irregularidades crescentes. Nem vou comentar muito aqui, professor, mas também teve aquela prova vergonhosa de delegado da Polícia Civil da Paraíba. Então, irregularidade é o que não falta hoje no mundo do concurso. Isso é muito triste. Então vamos lá, vamos ver na Polícia Civil da Bahia qual o primeiro tópico contra o qual o senhor se insurgiu na defesa dos candidatos. Então, é importante que o pessoal que vai assistir aqui esse vídeo entenda o seguinte: o direito de impugnar ao edital é uma previsão constitucional pelo direito de petição. Eu tenho esse direito, mesmo que o edital não preveja isso. Então, o direito eu tenho. O nosso edital em específico, ele previa esse direito. Como o professor já relatou aqui na inicial do vídeo, o espaço contém 5.000 caracteres, é uma vergonha, não dá para impugnar um edital. Então, parece que já é feito de caso pensado para que o candidato não consiga impugnar. No nosso caso, nós fizemos a impugnação pelo ambiente do candidato, onde tinha esses 5.000 caracteres, e também enviamos por e-mail com uma cópia de uma inicial, professor, que tem 21 páginas, de tantas irregularidades que nós temos. O que cabe aqui mencionar, eu entendo que é o mais pertinente, é a questão do TAF, que sempre é muito controverso. A banca elencou aqui, eu estou até com uma colinha, especificamente que as imagens do TAF só dizem respeito a ela. Qual é o processo hoje no Brasil, administrativo ou judicial, em que só uma das partes tem acesso às provas? Isso não viola a ampla defesa e o contraditório no artigo 5º? Absurdo. E aí nós temos que desenhar, temos que parar nosso tempo, impugnar o edital e dizer, banca, o edital não é maior que a Constituição. O candidato tem direito, como um meio inerente à defesa, acesso ao vídeo, e com base nesse vídeo ele vai apresentar o recurso administrativo. Então eu entendo que muitos candidatos às vezes deixam passar desapercebido, mas o acesso ao vídeo é o que vai garantir a lisura do certame.
eu posso ter um avaliador comprado, corrompido, e o candidato não faz o exame, ele passa, e eu posso ter um candidato preparado que vai ser reprovado. Como é que depois eu comprovo que fiz exercício? Eu não tenho acesso ao vídeo. Então, este ponto me parece muito importante. Segundo. Bem, outro ponto aqui que eu achei extremamente importante, vou fazer novamente uso da minha colinha aqui, porque as irregularidades são muitas, ele diz respeito aqui especificamente aos critérios de aprovação no TAF. Veja, quando eu vou ter uma previsão em lei, e aqui nesse caso nós temos uma previsão em lei para o TAF, eu tenho que fazer uma pertinência. Existe necessidade de eu cobrar tal exercício ou tal atividade? Vou dar um exemplo aqui que fica bem simples. Eu vou fazer uma prova para enfermeiro. Teria alguma relação lógica eu cobrar um TAF com natação para o cargo de enfermeiro? Não. O enfermeiro vai trabalhar dentro de um hospital, num posto de saúde, não tem necessidade nenhuma de eu exigir dele natação. Então, aqui nesse exemplo citado, fica muito fácil entender que a exigência não é compatível com o cargo. Agora, os nossos cargos em específico são para investigador, nós temos escrivão, temos delegado. São funções diferentes. É claro que, em alguns casos, é justo, é correto que o servidor faça um teste de aptidão física. Ninguém quer aquele servidor barrigudinho que não consegue correr atrás do bandido. Tudo bem, concordamos com isso. Porém, professor Carlos, o senhor tem ciência disso. Hoje, a jurisprudência dominante dos tribunais é de que o TAF para escrivão é inconstitucional. São atribuições cartorárias. Veja, hoje nós temos, inclusive no TJ Goiás, uma declaração de inconstitucionalidade do TAF para o cargo de escrivão. Quando a gente conversa sobre isso, professor, eu sempre faço algumas perguntas. O escrivão em Goiás difere em que do escrivão na Bahia? É a mesma função? É a mesma? Então, como pode em um estado ser declarado inconstitucional o TAF e em outro ser cobrado o TAF? Aí nós temos que nos socorrer do Supremo Tribunal Federal. E veja bem, a jurisprudência do STF, capitaneada pelo ex-ministro Marco Aurélio, ela é enfática. Papiloscopista, perito criminal e escrivão de polícia são atividades burocráticas, técnicas, que não se fazem no campo da força bruta. Então, nós impugnamos esse ponto, por quê? Quer cobrar um TAF para escrivão? Até podemos admitir, mas ele não pode ser com o mesmo rigor que para delegado e investigador. Então, aqui esperamos que a banca se posicione a esse respeito. Isso é óbvio, eu acredito muito nisso, mas eu não posso eu não posso perder a piada, que deve ser porque Goiás não tem mar e a Bahia tem mar, mas é só uma piadinha. Mas tem mais coisa sobre TAF também, né? TAF para PCD? Temos sim. A respeito da relação com o PCD, e aqui me saltou aos olhos, quando eu comecei a fazer a leitura, eu sou um advogado que estou sempre procurando me manter atualizado. Então, é um tema que, inclusive, eu tenho feito pesquisas para o meu livro, a relação com PCDs. Eu estava acompanhando um julgado do Supremo Tribunal Federal, numa ação declaratória de inconstitucionalidade, na qual o Supremo decidiu, professor, que o TAF para PCD não pode, veja bem, não pode ser igual ao de pessoas que têm plena capacidade. Porque, obviamente, qual é o motivo de eu apresentar vagas para PCD e reprová-los todos no TAF? Isso é totalmente discriminatório. Atenta contra o artigo 2º da Resolução Interamericana de Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, o que nós temos aqui? Um julgado em ação declaratória de inconstitucionalidade do STF de pouco mais de 6 meses atrás, dizendo que isso é inconstitucional, e uma banca e um Estado que não estão fazendo caso das decisões do STF e colocando expressamente no edital, vou ler para o pessoal, os critérios de aprovação no exame de aptidão física para os candidatos com deficiência serão os mesmos aplicados aos demais candidatos. Não pode estar ilegal isso aqui. Doutor, eu não posso deixar de... Ou quem fez o edital de propósito não queria PCD aprovado, ou essas pessoas têm pouca capacidade de acompanhamento da tendência jurídica atual, né? Porque tem decisões, tem isso daí, então para que a pessoa faz isso? Só se realmente ela tem o dolo de reprovar os PCDs, não é verdade? E muitas vezes consegue, professor. Muitos candidatos têm me procurado em vários certames dizendo, olha, eu não vou nem fazer esse concurso, porque não tenho dinheiro depois para ir para a via judicial. Então, o aspecto econômico já é uma linha de corte.
todos nós sabemos que a classe que busca o judiciário não é a classe que tem menos recurso financeiro. Então, a própria busca por um advogado qualificado ou para se inteirar dos aspectos dos seus direitos já é uma linha discriminatória de corte. E aí, com isso, eu acabo relevando as decisões superiores, transformando o edital em hierarquicamente superior à Constituição e as decisões com aspecto de caráter vinculante. Isso pode ser de caso pensado, como o professor bem falou, e eu acredito muito nessa teoria de que o caso é pensado, ou pode ser realmente incapacidade técnica de quem elabora esses editais. É verdade, é um absurdo. Bem, passando dessa parte de TAF, eu separei aqui algumas coisas ligadas ao exame médico e ao psicotécnico, né? No que tange a atestados e complementação de documentos e acesso ao motivo da reprovação. Parece que está recheado. Fala um pouco sobre esses aspectos. Então, vamos tentar aqui especificar. A irregularidade daria aqui uma palestra, né? Dariam horas para que nós conversássemos. Mas então vamos tentar sintetizar e trazer isso para o nosso público, o público mais leigo. Veja bem, todos nós concordamos que tem que apresentar um atestado para fazer o exame de aptidão física, tudo bem. O Estado não quer ter responsabilidade aqui pelo acidente, pela fatalidade da morte de alguém. Nisso nós todos acredito que concordamos. Agora, quando o edital especifica que só vai aceitar um atestado para fazer o TAF expedido por médico cardiologista, a meu sentir, ele viola não só o direito do candidato, mas o exercício da prática profissional, que é prerrogativa do médico. Se o Conselho Federal de Medicina não especifica que esses atestados são única e exclusivamente da possibilidade ou da prerrogativa de médico cardiologista, o edital se sentiu no direito de afrontar a Constituição, dizendo que é livre o exercício da profissão. Então, a meu sentir, também é uma característica discriminatória, não só para o candidato, mas a que caberia a classe médica se insurgir, porque é direito do profissional que fez medicina e é clínico geral expedir um atestado. Por que ele não pode expedir um atestado? Agora ele não é médico? Ele é menos médico que um cardiologista? Não me parece que está certo o edital. Então, nós impugnamos esse ponto aqui também. E justamente com relação ao edital, professor, tem sido muito recorrente um desvio na finalidade. Nós acabamos de conversar que o objetivo do atestado é tirar a responsabilidade futura do Estado por uma eventual fatalidade. Agora, o candidato traz um atestado que diz: pode praticar exercícios físicos sem restrição. Aí a banca vai lá e reprova, porque eu quero um atestado exatamente como no modelo em anexo. Muitos profissionais médicos, eles não gostam de fazer as coisas como são obrigados. Então, o cliente, o paciente, doutor, eu preciso de um atestado para isso. Doutor, o senhor corrige? Não, não corrijo. Eu já vi isso. Não estou reclamando dos médicos, mas existe essa postura. Não, eu que sei. Eu vou fazer o atestado e assim. E aí o candidato não tem dinheiro para pagar mais 350, 400 reais numa consulta médica. Ele vai levar aquele atestado para fazer o TAF. E a banca reprovará, professor, o candidato cujo atestado não esteja exatamente como ela quer. Aí eu pergunto, um atestado que me dá plenas condições de fazer exercícios físicos sem restrições, atinge ou não atinge a finalidade? Atinge. Por que a banca não aceita, então? Desvio da finalidade. Aí o candidato que não tinha mais 350, 400 reais para pegar um novo atestado com um médico cardiologista, não vai ter o dinheiro para entrar na via judicial. Está reprovado. A meu ver, absurdamente discriminatória essa exigência e atenta contra um princípio que é o não excesso da formalidade. Nós estamos falando aqui de um formalismo que não atende à finalidade pública. Maravilha. E também tem aqui quando o candidato esquece de entregar, né? Ficou faltando um documento no exame médico. Fala desse aí também, que está no edital. Perfeito. Isso nós já temos feito de forma reiterada, também impugnamos isso no concurso da Polícia Militar de Goiás. Temos trabalhado nessa tese já há algum tempo. Não vou explicar a tese aqui, nós não temos tempo para isso, mas simplificando. Veja bem, de novo, qual é a finalidade do exame médico? Qual é a finalidade da investigação social? Uma é saber se eu tenho condições de aptidão física clínica, o outro é saber se eu tenho aptidão moral para o exercício de determinado cargo. Então, se o candidato
que não tem condições ou nunca fez isso antes, esquece um documento. Eles são muito semelhantes. Eu tenho que buscar, às vezes, uma certidão criminal militar, uma certidão eleitoral, uma certidão de quitação, e muitas vezes o candidato se confunde. Isso é muito comum, aparece em muitos clientes aqui. Aí esse candidato deixou de anexar um único documento. Ele vai ser reprovado de acordo com o edital. Então eu pergunto, a finalidade não era verificar, ou no aspecto clínico, ou de investigação social, se eu tinha condições de aptidão? Sim, essa é a finalidade. Quando eu sou reprovado por uma formalidade que eu poderia sanar em sede de recurso administrativo, por que o Estado, podendo escolher as duas opções, escolhe a mais gravosa? Então, ele viola aqui o artigo 20 a 23 da LINDB, porque o ônus é excessivo para a finalidade que busca. E nós temos também um aspecto que a própria Lei de Processo Administrativo, ou do Estado da Bahia, ou a Lei de Processo Administrativo Federal, fala que atos formais podem ser sanados. Eu tenho um vício formal, faltou uma documentação, pode ser sanado. Então, eu verifico que, além do já famoso conhecido princípio da proporcionalidade, eu tenho uma afronta à lei. Se a pessoa está apta, eu vou reprová-la porque faltou um documento, que muitas vezes ela não verificou, ou, em algumas oportunidades, doutor, nós entendemos que a culpa é até do laboratório. Eu peço lá um monte de exames, faltou um. Eu tive um caso recente agora, só para ilustrar, o laboratório esqueceu de colocar o CPF, deu um branco lá no laboratório, o exame estava perfeito, mas faltou o CPF do indivíduo. A banca reprovou. Em sede de recurso administrativo, apresentei, olha, formalidade, estou substituindo o laudo por um outro que eu peguei no mesmo laboratório. A banca aceitou. Concurso da Polícia Penal do Pará. Ali a banca se redimiu. E isso pode ser extensivo também à Polícia Civil da Bahia. Por que não? Atende em maior medida à finalidade pública. Com certeza. Alguns eu também achei bastante absurdos, né? Como, por exemplo, aquele do acesso ao motivo da reprovação no exame médico. Perfeito. Veja bem, o candidato reprova e a jurisprudência já consolidou de que ele tem que ter acesso ao motivo dessa reprovação. Então, aquelas hipóteses em que diz assim, tive casos assim na Polícia Militar do Ceará, reprovado conforme item tal do edital. Aí buscamos o item tal do edital e lá diz, será considerado inapto quem tiver alguma doença incapacitante. Tudo bem, me mandou para um lugar, cheguei nesse lugar e não entendi nada. Qual é a minha doença incapacitante? Qual é o problema que eu tenho? O Estado tem o dever de motivar os seus atos. Senão, o meu exercício de contraditória e ampla defesa não existe. Isso todo mundo conhece, todo mundo entende. Há o dever de motivação. Porém, nesse nosso edital, e confesso, para mim foi um espanto, não tinha visto isso ainda, o nosso edital diz que a motivação da inaptidão, professor Carlos, vai ser enviada por correio. Então, o sujeito reprova, não sabe o motivo, tem que esperar os correios, que geralmente não funcionam bem, trazerem a motivação. Depois que ele recebe a motivação, o prazo de recurso já expirou. E agora, como é que ele recorre da sua reprovação? E aí nós temos uma série de comandos legais no estado da Bahia que trata do trâmite de processo administrativo digital. Se eu tenho condições de fazer um processo seletivo por meio do site, do ambiente virtual do candidato, pela organizadora do certame, por que o resultado vai ser dado por correio? Olha, isso não tem lógica. Todo o andamento é digital. Aí, a resposta ao recurso é por correio. Isso nos mostra, de novo, ou a má intenção de quem fez o edital, ou o extremo desconhecimento da impossibilidade de os correios chegarem a tempo nas mais remotas regiões do país. Então, impugnamos essa cláusula, não é justo, não é correto, ofende a lei e Constituição, porque o princípio da publicidade é que está cerceado. Existe uma publicidade, mas ela é meramente formal. Então, nós entendemos que sim, o candidato tem que ter direito fundamentado aos motivos da sua reprovação e por forma digital. Nada socorre no ano de 2022 que os recursos tenham que ser interpostos por correio. Com certeza, a banca tem que. Acessou login e senha, área privativa do candidato, só ele pegou o PDF com laudo, baixou, ele viu, apresenta o recurso, não é esperar vir pelo correio impresso, sabe quantos dias para quem mora no interior. Realmente é um absurdo.
Eu queria falar de um penúltimo, parece aqui, item que eu também acho que esse anda abusando, que é a história das cotas, né? Quando o sujeito ele concorre às cotas e no processo de heteroidentificação ele é reprovado, ele não vai, seja lá o que for. O que tem que acontecer quando o sujeito opta pela cota e ele é reprovado pela cota? Como é que tá no edital? Perfeito. Então, pessoal, está bem provado, nós tivemos muita discussão desde a PRF, Polícia Federal, a mesma coisa, Polícia Militar do Ceará foi um show de horrores. Candidato que reprova nas cotas, se não comprovada a má-fé, olha bem, se não comprovada a má-fé, e o ônus é do Estado, a má-fé não se presume, isso está específico no nosso ordenamento jurídico, a má-fé não se presume, então cabe ao Estado provar que eu tentei trapacear o certame me considerando pardo ou negro. Então, no nosso edital, nós temos aqui uma presunção de má-fé. O edital presume a má-fé. Ele diz especificamente no item 4.11 que se a pessoa não for considerada parda ou negra, ela é excluída do certame. Que absurdo! Nós temos um show de decisões do Poder Judiciário dizendo que não se interpreta dessa forma. Se a pessoa não agiu com má-fé, ela concorre nas duas listas, desculpe. Se ela é eliminada de uma, ela permanece na ampla se ela tiver nota suficiente para tanto. Veja bem, tem que ter nota suficiente para figurar na ampla. Se eu fui eliminado nas cotas, ou porque não me consideraram cotista, ou porque eu, por algum motivo, não apareci, veja bem, a jurisprudência já acolhe esse argumento. Eu acabei não indo. Eu olhei a minha nota, eu estava em primeiro lugar geral no concurso. Nem fui na comissão de heteroidentificação. Não preciso, sou o primeiro lugar. Esse candidato não pode ser reprovado. Ele pode sim ser excluído da lista de cotistas, porque é dever dele aparecer na comissão de heteroidentificação, mas por que motivos eu excluiria ele da ampla? Perfeito. Nós temos decisões judiciais considerando isso. Seu exemplo foi perfeito. O cara foi em primeiro lugar e eu não vou fazer exame nenhum. Pode me colocar pela AMPA, pela cota, qualquer um, eu não vou. Ah, não, você não foi na cota, você tinha optado. Esse exemplo do primeiro lugar fica bem claro de como isso é um absurdo realmente. Mais uma vez, parece que as pessoas que estão fazendo assim têm um desconhecimento total jurídico e só pensar assim, ah, vamos tentar evitar que todo mundo fique tentando ser pardo, né? Vamos botar o medo neles. A gente é Sebrasp, uma errada anula uma certa, assim o povo vai ficar com medo de optar pela cota. Eu só consigo imaginar isso como uma razão para alguém escrever um absurdo desse. Nós temos um encontro, professor, no dia, acredito que é dia 19 de maio. Nós vamos estar aqui sob o patrocínio do Instituto Brasileiro de Concurso Público e o Instituto de Direito Administrativo de Alagoas. Nós vamos ter uma conversa muito legal, uma live muito legal, em que vamos falar sobre as discriminações ocorridas em concurso público em decorrência da omissão do Poder Judiciário. Lá nós vamos falar um pouco sobre essa fala do professor e vamos explicar para o pessoal por que isso ocorre, né? Uma parte da resposta é a omissão do Poder Judiciário, mas isso é assunto para uma outra hora. Isso vai ser no YouTube ou no Instagram? Vai ser diretamente pelo Instagram. Então, no Instagram, procurem Dr. Renan Freitas no Instagram. Como é que é o seu Instagram? Renan_F_ADV. RenanF_ADV. Procurem o Dr. Renan para poder acompanhar os conteúdos que ele compartilha, sempre falando sobre aspectos jurídicos, de editais, das fases posteriores, da prova objetiva, tudo isso daí, a longa data já que a gente compartilha aí essas informações. Último título, pelo menos que eu tenho aqui na minha lista, não sei que lembre de mais algum, o aspecto do mestrado e doutorado. Conta para a galera aí do mestrado e doutorado. Perfeito. Professor, esse item também me chamou a atenção. Eu tenho que entender aqui, não sobre o aspecto da proporcionalidade, como eu disse, esse aspecto está batido, mas sobre o aspecto da legalidade. Eu tenho na disposição de provas valendo como título, para pontuar, eu tenho aqui a disposição de mestrado, doutorado, especialização e tempo de trabalho profissional. Eu me insurgi aqui contra o seguinte: por que um título de doutorado em qualquer área do direito vale, em qualquer área como mestrado vale, mas a nível de especialização
eu tenho processo penal, direito penal, eu tenho direito administrativo, direito constitucional. Então, eu raciocinei, olha, se o conhecimento ele é exigível pelo edital, porque vai cair na prova objetiva e dissertativa, então a matéria é importante para pontuar como título. Por que eu tenho contabilidade, eu tenho direito civil, eu tenho criminologia, eu tenho estatística, eu tenho contabilidade no edital para todos os cargos? Então, eu entendo que aqui há um descompasso, de novo, com a finalidade do ato. Então, se eu tivesse, vou dar um exemplo aqui, se eu tivesse um doutorado em direito de populações indígenas, não estou dizendo que isso não é relevante, pelo contrário, eu estou dizendo que, a meu sentir, não guarda pertinência com as carreiras que estão sendo pleiteadas nesse certame. Mas, para todos os efeitos, o edital validaria esses pontos, porque é em qualquer área do direito para doutorado ou mestrado. Agora, o cidadão, o indivíduo, tem uma especialização em direito civil ou em criminologia, que existem especializações nessa área, poderia ter em perícia forense, poderia ter uma especialização em perícia forense, aí o título não vale. Por quê? Por que não vale? Quem é que define isso? Critério que não pode ser explicado não é critério, é arbítrio. E, para finalizar, nós temos aqui a previsão de que quem já é policial civil vai poder contar isso como título. Olha, que discriminação é essa? Então, o policial militar, ou então o policial penal, ou o rodoviário federal, ou o agente penitenciário do DEPEN, esses, a atividade não vai guardar pertinência com o cargo da segurança pública. Esses eu não vou admitir o tempo de trabalho prestado à sociedade como título. Professor, enfim, teríamos muitas outras irregularidades para comentar, o professor bem sabe. Eu tentei ser bem objetivo aqui nessa impugnação, que acredito que depois o professor vai poder disponibilizar, já lhe entreguei, para que as pessoas interessadas possam verificar a consistência e o embasamento não teórico, mas jurídico, que nós estamos utilizando para impugnar esses pontos. Vejo com bons olhos o bom trabalho que temos feito, tanto do professor de divulgar, de avisar os alunos, de explicar quem faz os cursos, de que tem que procurar os seus direitos, como muitos outros colegas profissionais advogados que têm combatido as omissões do judiciário e os arbítrios das bancas de concurso público. Agora, nós não podemos ficar quietos e calados. Precisamos, com urgência, de uma lei que regularize a nível nacional concursos públicos, porque senão a situação vai entrar num estado de calamidade. É verdade, é verdade. Em primeiro lugar, eu quero relembrar, como o doutor falou, que o doutor me franqueou o acesso à impugnação que ele fez. Então, quem quiser ter acesso à impugnação, manda um WhatsApp para mim, 41 999 69 21 29. Ou então, pode mandar também no Instagram para mim, @prof.carlos.andré. Pede para mim no Instagram, pede para mim no WhatsApp e eu vou te mandar toda a inicial da impugnação do edital. Se você gostou desse vídeo, já vou pedir para você dar aquela curtida, para você se inscrever no canal, acionar as notificações e também para poder comentar o que você achou. Qual você achou que foi o abuso mais, assim, extraordinário, né? Qual o termo impugnado aí que você considerou mais abusivo de todos eles? Escrevam nos comentários o que vocês acham. E eu quero também pedir ao doutor que tranquilize as pessoas no sentido seguinte: a impugnação do edital quer dizer que não vai ter concurso, vai mudar a data, né? O doutor está prejudicando os candidatos que estão estudando, fazendo minha mentoria maravilhosa? Ou isso simplesmente vai corrigir e prevenir situações danosas futuras? Bem pontuado. Então, pessoal, não se preocupem, a impugnação que nós realizamos não vai lhes prejudicar de modo algum. Pelo contrário, ela veio de forma gratuita para salvaguardar os interesses de vocês. Nós impugnamos esse edital e não vai atrasar em nada o concurso. Se a banca agir aqui com bom senso, claro, vai ser assistida pela Procuradoria do Estado, não temos dúvida. Isso vai bater na Procuradoria. Vai dar uma olhada, vai verificar que existe aqui irregularidade e nós esperamos que sanem. Por quê? Isso vai evitar que você gaste dinheiro lá na frente num processo. Porque nós sabemos, professor Carlos, que muitos estão fazendo sacrifícios para estudar.
e não tem condições de ficar pleiteando 2, 3, 4 anos na via judicial para conseguir um emprego. Essa é a realidade do Brasil. O pessoal quer conseguir um trabalho. E aí nós temos comissões de concurso público que dizem, não, queremos o soldado universal, queremos o candidato perfeito, que não comete nenhum equívoco. Não é assim que funciona, não. E não vai funcionar, porque nós estamos atentos às irregularidades. Então, tranquilizem-se, não vai atrasar o concurso, não vai prejudicar ninguém. Maravilha, doutor Renan. E quando é que vai sair esse livro, hein? O seu livro. Só de ver o índice, eu já quis ter o livro. Eu preciso desse livro. Quando é que vai sair? Tudo programado, vai sair pela editora EMAIS de Florianópolis, tudo programado porque ele sai ali em meados de junho. Então, espero que em junho tenha saído a segunda edição do nosso livro, com quase 400 páginas de conteúdo, um livro bem trabalhado, com muita pesquisa, para auxiliar profissionais, candidatos, magistrados, pessoas que trabalham no universo de concurso, porque a nossa maior arma, professor, é a informação. Quem desconhece o direito acaba sendo prejudicado. Então, esse livro ele vem para suprir essa necessidade no nosso mercado, para que as pessoas tenham de forma acessível o conhecimento dos seus direitos. 400 páginas sobre diferentes tópicos de abusos ocorridos em concursos públicos. Chega a ser assustador. E eu não fiz metade do que tem. As próximas edições vão crescer muito. Vão crescendo, vão crescendo. Mais uma vez, doutor Renan, muito obrigado por ter me passado a informação, né, da impugnação de todos os tópicos. Eu concordo com absolutamente todos os itens impugnados, né, desde os mais absurdos até os mais processuais, né, e vamos aguardar que a banca realmente, de administrativamente, né, já que ela não fez ainda, mas que ela se manifeste nisso daí, ou que o judiciário não se omita e simplesmente determine a correção da violação dos direitos desses candidatos. Mais uma vez, muito obrigado e ó, sempre que tiver notícia, manda para mim e a gente marca aqui. Eu agradeço mais uma vez. Muito, muito, muito obrigado. Sempre muito bem recebido aqui no seu canal. Professor, um abraço para quem estiver assistindo o vídeo. Tudo de bom, um abraço, até a próxima, galera!